Filo Annelida. São vermes que apresentam segmentos ao longo do corpo, apresentando porte variado. Os órgãos se repetem ao longo dos segmentos, habitando água doce, salgada e solo úmido. Sua alimentação é diversificada, apresentam prostômio, tronco e pígido. A reprodução ela pode ser tanto assexuada como sexuada. Apresentam corpo com cutículas de colágeno, epiderme glandular, tecido conjuntivo, músculos longitudinais e circulares, celoma e cerdas. Realizam sua locomoção por contração muscular. O sistema nervoso é composto por cérebro, nervos e órgãos sensoriais. Então por nefrídeos. Então sistema circulatório fechado. Sistema digestório completo, contando com presença de células coloragógenas e tifóstole. Classe Poliqueta. São animais de ambiente marinho e eles possuem muitas cerdas e um par de parapódios em cada segmento do corpo. Esse parapódio é um aumento carnoso ao longo dos segmentos. O porte médio, no geral, é 10 centímetros, mas tem espécies que podem atingir até 3 metros, como essa da foto. É a maior classe do filo e, por isso, foi dividida em 2 grupos. Os errantes, que são os animais que vivem rastejando, nadando e apresentam um grande prostômio, que é como se fosse uma cabeça. Ele possui tentáculos sensoriais e esse grupo são carnívoros, herbívoros e dentrívoros. O segundo grupo são os sedentários, que é a maioria. Eles vivem cavando e constroem tubos que servem como abrigo ou como um buraco para a captura de presas que passam. E esses se alimentam de matéria orgânica. Sistema nervoso e órgãos sensoriais. Eles possuem cérebro, cordões nervosos, ocelos em 2, 3 ou 4 pares, palpos, tentáculos e órgãos nucais, que consistem em um par de buracos ou fendas sensoriais ciliadas. O trato digestório é completo e as trocas gasosas acontecem pela epiderme e pelas brânquias. E a excreção deles ocorre pelos órgãos nefrídeos, que são filtradores. E, em geral, eles ficam em cada segmento um par. E o sistema circulatório, ele ocorre a partir de vasos sanguíneos dorsal e laterais. E na maioria das vezes resulta do movimento do fluido no sistema sanguíneo vascular e no celoma. Eles têm um alto poder de regeneração. Os tentáculos, os palpos e até as cabeças, quando elas são arrancadas pelos predadores, eles são repostos muito rápido. Podem se reproduzir assexuadamente, por brotamento ou divisão do corpo em 2 partes ou em vários segmentos. E sexuadamente é a maioria. No estado primitivo, a maioria dos segmentos produz gametas, mas as gônadas podem se restringir aos segmentos genitais somente. E os gametas eles são eliminados no celoma e a maturação ocorre no fluido celômico. Muitos eliminam seus ovos livremente na água marinha e alguns retêm dentro de tubos. Classe Oligoqueta. Fazem parte do grupo Citelata, habitam água doce, salgada e ambientes terrestres. Suas principais características são presença de citelo, que é um anel largo e grosso que auxilia na reprodução. Apresentam poucas cerdas ao redor do seu corpo e o corpo é constituído por segmentos. Sua parede do corpo é composta por cutícula, epiderme glandular, secretora de muco, músculos circulares que se contraem, longitudinais e celoma. Eles se locomovem por contração muscular. Se alimentam de matéria orgânica vegetal, algas e detritos. Apresentam um sistema digestório completo com papo, moela, glândulas calcíferas que absorvem o excesso de cálcio, células cloragógenas que sintetizam lipídios e carboidratos e tifósforo. São vilosidades que auxiliam na absorção de alimentos. Seu sistema circulatório é fechado, apresentando hemoglobina. Eles excretam por nefrídeos, aquáticos amônia e terrestres ureia. Sistema nervoso apresenta cérebro, cordões nervosos e presença de órgãos sensoriais como fotorreceptores. As trocas gasosas são realizadas pela epiderme. A reprodução é sexuada, sendo os oligoquetas indivíduos monóicos de fecundação cruzada e desenvolvimento direto. Classe Iridinomorfa. Seus representantes são as sanguessugas. Características exclusivas. Não possuem cerdas, possuem 2 ventosas para fixação, mandíbula serrilhada, podem se alimentar de sangue ou podem ser ectoparasitas hematófagos. A segmentação externa não corresponde à segmentação interna. Não possuem tentáculos nem parapódios, possuem citelo.
Corpo ligeiramente achatado, dorso ventralmente, frequentemente se afunila na extremidade anterior. Tem um número fixo de segmentos, mas as anulações externas secundárias escondem a segmentação original. Habitat: vida aquática, doce na sua quase totalidade ou de terrenos úmidos. Região cefálica: não distinta do corpo. Prostômio reduzido mais 4 segmentos corporais. Dorsalmente, a cabeça porta vários olhos. Ventralmente, ela porta a ventosa anterior que circunda a boca. Sistema digestório: possuem ventosas por onde sugam o sangue de vertebrados, sendo ainda necrófagas e predadoras de minhocas. As glândulas salivares secretam um anticoagulante chamado dirudina. Imediatamente, atrás dos dentes, a cavidade bucal se abre em uma faringe bombeadora muscular. Um esôfago curto se abre diretamente em um estômago relativamente longo. Após, encontra-se um intestino e um reto curto que se esvazia no lado externo através do ânus dorsal, situado em frente à ventosa posterior. Sistema circulatório: consiste de uma série de tubos ou vasos sanguíneos, sistema circulatório fechado. O sangue é bombeado através de vasos sanguíneos para outros órgãos do corpo por 5 pares de arcos aórticos ou corações. O sangue é constituído por placas que contêm amebócitos livres e hemoglobina dissolvida. Sistema reprodutivo: são hermafroditas. O sistema reprodutivo é semelhante às oligoquetas. No entanto, não existem receptáculos seminais separados e ocorre uma fertilização interna. Não se reproduzem assexuadamente nem podem regenerar as partes perdidas. Biologia: uso medicinal. As sanguessugas voltaram a ser utilizadas em medicina em casos de grandes dificuldades circulatórias em membros, com possibilidade de gangrena, visto que a sua ação sugadora força o sangue a circular, ajudando a manter vivas as células. Minhoca, minhoca, me dá